Bom, mudando de assunto, segundo informações do jornal Folha de São Paulo, senadores da oposição disseram que não devem mais ir contra a antecipação do novo presidente do Banco Central. Há um entendimento aí entre os parlamentares de que o favorito do governo para o cargo, que é o Gabriel Galípolo, já foi aceito pelo mercado e deverá ser aprovado de qualquer forma. A oposição também aponta que Galípolo se alinhou a Roberto Campos Neto nas últimas votações para a manutenção da taxa Selic, o que ajudou a reforçar a impressão de que ele atuaria com independência em relação ao governo. A possibilidade de antecipação da indicação voltou com força nos últimos dias no governo diante da insatisfação com a taxa de juros e o temor da recessão da economia dos Estados Unidos. Meu querido Henrique Kriegner, os Estados Unidos vão entrar em recessão. Eu acho que não há mais dúvida com relação a isso. Os Estados Unidos estão com um déficit fiscal, uma dívida de 35 trilhões de dólares. Os principais credores dos Estados Unidos, por exemplo, o Japão, tem bonds, certificados bancários emitidos pelo Banco Central americano, pelo Fed, da margem de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Os Estados Unidos estão com 35 trilhões de dólares, 35 trilhões de dólares, ou seja, 150% do PIB norte-americano. Não dá mais para continuar emitindo certificados continuamente, sobretudo porque o mundo já não tem uma economia dolarizada. Exato. Dá para o Brasil ficar exigindo do Banco Central baixar a taxa de juros quando ele não faz sua lição de casa e aprofunda o déficit fiscal cada vez mais? É mais uma demonstração da irresponsabilidade que a gente vê por parte do governo federal. E eu quero resgatar também, Capês, o histórico de como que essa campanha contra o atual presidente, né, o Campos Neto, começou. A gente vê desde o início do governo Lula uma intencionalidade muito grande, inclusive em trazer para a mídia de que a culpa do problema na economia no Brasil, a dificuldade da retomada econômica que foi prometida na campanha e etc., se concentrava nas decisões de uma só pessoa, que é o Campos Neto. Eu acho que a oposição, ela acerta na estratégia política de não impedir para que não haja mais um sangramento da economia no Brasil, como tem feito. Porém, economicamente, isso é muito preocupante para o Brasil. A gente tem um cenário, como você bem colocou, Capês, que é preocupante no cenário internacional e a gente não pode permitir com que o Brasil venha a ser liderado aí por motivações políticas também na economia. O mercado já demonstrou sinais de aceitação ao indicado do presidente Lula, porém, essa aceitação ela é condicional. É importante a gente lembrar disso, que não é o currículo, não é a personalidade, mas é condicional às normas do mercado que têm sido colocadas recentemente. Meu querido Emerson Tawil, a questão dos juros, assim, se você baixa os juros, o pessoal começa a consumir mais, se endividando, ou seja, um voo de galinha. E ao se endividar, claro, aumenta também o preço. Aumentando o preço, aumenta a inflação. Aumentando a inflação, as pessoas vão querer aplicar. Aplicando, sobe os juros. É um raciocínio primário. Como é que se pode interferir politicamente na taxa? O Galípolo é um economista sério. Será que ele iria arriscar toda a sua formação, o seu currículo, sendo objeto de uma manipulação política da taxa de juros? Bom, primeiro depende dos anseios que ele tem, né? Quais são as aspirações. É muito subjetivo isso. É como você disse, a economia vive um looping, na verdade, uma dependência, da qual é como se tivesse um cartão de crédito, você com um crédito ilimitado, sabendo que, ao final, vai chegar o boleto para pagar e não vai ter condições. É o que a gente vive, o colapso financeiro. Ele é almejado por parte de alguns, mas, infelizmente, essa conta recai sempre no bolso do povo, que, infelizmente, o governo não consegue trazer à tona toda essa parte claudicante, né, financeira, a descredibilidade que nós estamos passando atualmente, o déficit, toda a dívida que nós temos. A parte da economia já foi consagrada que ela não tem eficiência para caminhar com as próprias pernas. E aí o presidente do Banco Central vem para tentar, talvez, arrefecer nesse momento em que os parlamentares hoje estão muito mais preocupados com as eleições municipais e também, dada o esvaziamento do Congresso Nacional por conta disso, não vão entrar nesse embate nesse momento, fica para depois. Aqui nesse país, tudo parece que é assim. Fica para depois, a gente vai ver. Se, porventura, transbordar o copo, a gente vê qual o tamanho do pano que nós vamos precisar para poder enxugar.
Meu querido Guilherme Mendes, a redução artificial da taxa Selic vai fazer com que as pessoas retirem seus dinheiros, deixem de poupar, inundando o mercado de dinheiro. Primeiro, vai haver, então, aumento dos preços. Depois que acabarem os produtos, haverá recessão, porque você não tem mais produtos e também não tem mais dinheiro que as pessoas não pouparam, gastaram. Me explica uma coisa, você que sempre está calmo, é importante porque você nos acalma, sua presença aqui tranquilizadora, sempre acalma esta mesa, que às vezes fica um pouco excitada em excesso. Com a calma e a classe e a categoria que lhes são peculiares. Me diga uma coisa, como é que dá para meter o pé no gasto público, afundar o déficit fiscal, gastança pura e, ao mesmo tempo, baixar os juros? Isso é só para poder dar uma narrativa legal durante um tempo e depois as consequências que venham, mas eu queria te ouvir porque você sempre tem uma mensagem pacificadora e que nos alenta. Obrigado, Capês. É difícil, realmente, essa equação é muito difícil. Por outro lado, ao cair a taxa de juros, aquilo que o governo paga como juros da dívida diminui, aumenta a capacidade de investimento, sobra mais dinheiro no orçamento público para o governo gastar com aquilo que é necessário. Saúde, educação, principalmente segurança pública. Sem dúvida que, num primeiro momento, vai ocorrer aquilo que você falou. Mas também, Capês, tem uma outra reflexão, né? A sociedade brasileira é muito carente. Até nós chegarmos no nível de inflação, que é aquele em que o determinado tipo de bem que não pode ser entregue começa a custar mais caro, e isso causa inflação, nós temos uma série de outros produtos, sobretudo de alimentação básica, de higiene, de vestuário, que a indústria brasileira e o mercado brasileiro têm sim capacidade de entregar sem que haja inflação. E por que não entrega? Hoje, porque o povo não tem crédito, o crédito está muito caro e porque as famílias estão extremamente depauperadas. Na hora em que o dinheiro entra, seja por meio de Bolsa Família, programas de incentivo e o consumo desse tipo de bem é estimulado, necessariamente não haveria inflação. E aí, só para finalizar, Gabriel Galípolo, sem dúvida, é um nome super adequado, recebido pelo mercado, muito bem recebido pelo mercado, muito bem recebido pelo Congresso, e acho que ele tem uma característica diferente do presidente Campos Neto. Ele é extremamente articulador, extremamente conciliador e vai sim ser um ganho ao Banco Central. Essa briga entre Banco Central e o governo não agrada e não traz benefícios para ninguém. Eu tenho certeza que o Galípolo vai conseguir colocar fim nela. Muito bem. Meu querido João Belucci, o Guilherme Mendes há pouco colocou que a política no Brasil é muito populista, personalíssima. Eu vou lembrar de Juan Domingo Perón, que era o grande líder populista da Argentina, e hoje você vê o estado econômico que se encontra nossos irmãos argentinos. Você acredita, como o Guilherme Mendes, que a figura do Gabriel Galípolo, por ser simpático, bem articulado, comunicativo, por si só, pode fazer com que a taxa de juros baixe naturalmente, mesmo que o governo continue descendo a bota no gasto público? Não, certamente não, Capês. Inclusive o Galípolo, em outras situações, chegou a defender a abjeta impressão de dinheiro, né, que é o que gera mais inflação no mundo. Isso é conhecido nas escolas de economia, todas aceitam isso pacificamente. Ele chegou a defender isso em mais de uma oportunidade. E lembrando que essa questão do Campos Neto foi uma narrativa imposta pelo governo Lula, porque ele já detinha, de alguma forma, a maioria ali no colegiado do Banco Central para, se quisesse, trocar o presidente do Banco Central, precisaria do aval do Senado, onde ele também consegue aprovar os seus projetos, de reforma tributária que vai aumentar impostos, então ele conseguiria ter trocado antes. Eu acho que vai acabar acontecendo mesmo essa antecipação para ele assumir de imediato, né? Assumir antes do ano que vem. Agora, não vejo com bons olhos. Acredito que vai ser uma espécie de novo Guido Mantega, aí, não Guido Mantega era na Fazenda, mas a tendência da economia dar essa melhorada inicial, que ele tem um bom trânsito ali no mercado, mas depois, com esse gasto público elevado, né, a desconfiança do mercado com o Brasil, dos grandes players, tende a economia a cair. E aí o ruim é que acontece quando se potencialmente puder entrar um governo de direita para limpar a gastança pública, novamente a tendência é essa. Vem um governo de direita, limpa a casa e depois volta um governo de esquerda, porque a direita esquece de focar no campo cultural, que é onde se cria a formação do imaginário, né? Escrever livros, filmes, roteiros, enfim, deixa esse campo cultural relegado e vem novamente a esquerda, vence a batalha cultural e volta para o governo, infelizmente. É, realmente, claro que gasto de dinheiro público sempre é mais simpático. Você está gastando, distribuindo dinheiro que não é seu. Mas
o déficit fiscal acaba deixando a conta sempre para alguém.